estar aqui e retorná-la. Então, ele pediu as considerações, fazendo essa justificativa. Dizer, Wagner, em palavras muito rápidas, o tema deste encontro, deste congresso, que é um congresso temático, a justiça no Estado democrático e social de direito. Na verdade, quando nós falamos da justiça, e aqui falando com o Poder Judiciário, dá a impressão que nós estamos falando apenas das ações do Poder Judiciário. Mas eu vejo aqui que, inclusive, no temário deste evento, o interesse, o que se coloca no debate aqui é tratar da justiça como um todo. Da justiça naquilo que cada cidadão espera. E se nós, cidadãos, que constituímos essa nação tão grande, tão importante, que é o nosso Brasil, e que vivemos hoje em períodos importantes e muito saudáveis, que é da democracia, da liberdade, mas que, na verdade, estamos no Estado de Direito, mas não no Estado democrático social de direito. Eu acho que esse tema, ou este ponto principal que leva ao nome deste congresso, no decorrer dos debates que vão acontecer daqui até sábado, vai mostrar para todos os participantes o que quer dizer isso, o que nós esperamos com isso. Por isso que eu disse na minha saudação, Wagner, saudando a todos, em especial a juventude, porque é da juventude que nós esperamos. E nós estamos no período de uma transformação da sociedade, onde nós já temos uma juventude que tem um outro olhar, e que, na verdade, as coisas mudaram muito. E o Brasil, nós aqui, o Brasil cresceu. E as nossas condições estão melhores, mas nós poderíamos estar muito melhor. Seja na questão do serviço público em especial, que é o que todo cidadão precisa, que é serviço público de qualidade, até porque pagamos as maiores taxas de impostos do mundo, e, na verdade, o serviço público não corresponde. E nesse meio, Dr. Carlos, estamos nós, como o senhor, servidores, atuando aí para tentar fazer esse esforço. E é louvável quando a gente vê, como eu ouvi, não há muito tempo, uma fala do presidente do Tribunal de São Paulo, num evento na Assembleia Legislativa, e eu, inclusive, elogiei muito depois do comprometimento que ele falou, na sua administração, em especial para os servidores do Poder Judiciário, e a gente vê esse esforço. Mas o esforço tem que ser de todos, no sentido amplo. E no sentido amplo vai naquilo que nós, inclusive, vamos debater amanhã. Vou fazer parte de um debate tratando dessa questão, daquilo que envolve a nossa vida. E o que envolve a nossa vida é tudo aquilo que nos coloca, que nós estamos subordinados, que é a lei, que impõe sobre nós, e que tudo aquilo que age, que se coloca, hoje nós estamos dominados pelo capital que impõe. Haja visto que nós temos um Congresso Nacional que tem mais de 70% da sua representação pelo empresariado, pelo poder do capital que impõe. Então, os interesses nossos, para chegarmos no Estado Democrático e Social de Direito, realmente tem que ser batalhado e ser colocado em pauta. Por isso eu louvo aqui, porque há muito que se fazer e capacitar a juventude para que nós tenhamos um futuro muito melhor. Parabéns, Wagner, um bom congresso, e eu vou estar aqui, se Deus quiser, participando um pouco mais, e amanhã fazendo um debate sobre um dos temas. Parabéns a todos. Então aqui está uma juventude batalhadora, guerreira, e porque sofreu, vai dar valor àquilo que vai conquistar e transmitir certos valores aos seus filhos e à sua família. Então, vocês que vieram aqui, vocês estão de parabéns. Vocês estarão hoje ouvindo algumas coisas que acontecem no Brasil e que vocês não têm muitas vezes acesso. A mídia não fala, não são todos os que conhecem, mas vocês vão estar ouvindo pessoas que estão batalhando também do outro lado da justiça, aquela que você talvez só ouça o lado negativo, a banda podre, mas pessoas sérias, pessoas comprometidas com um país melhor. Então vocês merecem realmente uma salva de palmas.
Não podemos ter preconceitos. Nós recebemos amor de todo mundo, né? Justiça social. O que Jesus tem a dizer? Eu brinco lá com os alunos de filosofia e sociologia, que mesmo que alguém seja ateu, mesmo que alguém não seja cristão, ele tem que passar por Jesus Cristo. Só de você dizer que hoje é uma data de setembro do ano de 2013, você está falando de Jesus Cristo. 2013 depois dele. O mundo é dividido antes dele e depois dele. A nossa civilização ocidental, ela é mergulhada numa cultura influenciada pelo cristianismo, portanto, por Jesus Cristo. Até para que eu me revolte contra essa cultura, eu tenho que passar por ele, para poder brigar com ele, para poder debater com ele. O que Jesus tem realmente a falar sobre justiça social? Em primeiro lugar, eu agradeço também a secretária da CSPB, que mesmo com uma certa dificuldade ali de saúde, ela está aqui atrás passando o PowerPoint, e às vezes vocês estão aqui vendo as coisas e não sabem o que está acontecendo nos bastidores. Mesmo ela não se sentindo bem, ela veio fazer ali com muito carinho também, para que vocês possam ter o melhor congresso possível. E eu penso que o mundo é feito assim, de gente, o mundo é feito de carne e osso, de pessoas que realmente dão coração e a vida, sangue naquilo que estão fazendo. Então eu agradeço muito. Em primeiro lugar, Jesus Cristo vai falar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Amar a Deus significa o primeiro mandamento, a primeira ordem, dada também por Moisés e ratificada por Jesus Cristo. Quando perguntaram para ele qual é o grande mandamento, os judeus têm 623 mandamentos, não apenas os 10 que a gente conhece mais, são 623. Eles têm que cumprir todos. Eles são ensinados que todos são de Deus e todos são importantes. Mas alguém queria destacar um mandamento e chega para Jesus reconhecendo que ele era um mestre e diz: Rabi, mestre, qual é o grande mandamento? E ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas aí Jesus vai unir a esse mandamento. Pode ir para frente então um pouquinho na apresentação. Ele diz: há um segundo mandamento semelhante a este, com o mesmo poder deste, que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. 623 mandamentos resumidos em 2, e os 2 baseados no amor. Portanto, eu quero iniciar a minha palavra sobre justiça social falando de Jesus Cristo e dizendo que ele revolucionou o mundo da sua época e tem revolucionado o mundo até hoje através das pessoas que têm um contato com ele e que são transformadas por Jesus Cristo e pelo seu ensino, porque ele dá atenção ao amor. Os gregos davam atenção à filosofia, à sabedoria. Os romanos, à política e à guerra, à violência. Eles dominavam, são dominadores e conquistadores. Jesus Cristo chega e se apresenta dizendo: você quer fazer diferença no mundo? Ame. Ame a Deus e ame as pessoas. Portanto, se aproximar de Deus e dizer que eu tenho uma fé neste ser, que é meu Criador, meu sustentador, me empurra e me orienta na direção do outro. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu não amo as pessoas, se eu não as respeito, se eu não as aceito como elas são, com todas as suas virtudes e defeitos, com as suas diferenças, sendo tolerante mesmo com aquilo que eu não concorde, porque foi isso que Jesus ensinou. É interessante que Mahatma Gandhi, ele aprende do cristianismo e vai levar para a Índia a revolução não violenta. E depois que a Inglaterra, com seus soldados, mata uma porção de gente lá na rua, no meio da praça,
pessoas inocentes, mulheres, homens, crianças, que estavam lutando pela libertação da Índia. Ele vai com a não violência, sempre ensinando que nós devemos amar até os nossos inimigos, como Jesus ensinou. Ele, depois que conseguiu a liberdade, perguntaram para ele: mas você não é um cristão? Ele disse: eu não tenho problema nenhum com Cristo, eu tenho problema com os cristãos que não obedecem o que Jesus ensinou. E ele estava falando da Inglaterra, que se dizia protestante, cristã, e que escravizou o seu povo. Quando eu penso em Jesus Cristo e justiça social, eu penso nisso: amor. Você pode ter o discurso ideológico que for, de direita, de esquerda, de centro. Aliás, no Brasil não tem mais esquerda e direita, porque é tudo um saco só e um bando de gado miando lá dentro. Você pode ter a ideologia que você tiver. Aliás, você pode ter religião ou não ter religião. Você pode ir a uma igreja e nem ir para uma igreja. O que vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família e da comunidade, é se você ama. Se você ama, você entendeu um pouco quem é Deus e o que Ele quer. Se você ama, você entendeu um pouco Jesus Cristo e o que Ele quer. Você não entende Jesus se você realmente for alienado e achar que cada um deve fazer o que for impossível sozinho, numa sociedade perversa, injusta, corrompida, numa sociedade em que uma minoria tem muito e a maioria não tem nada, passando fome, e você ainda achar que é cada um por si e Deus por todos. Você não entendeu nada de Deus para dizer que é Deus por todos. Você é por você, e é egoísta, e por ser egoísta você não entende Deus. Pode ir para frente mais um pouquinho, por favor. Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar que quando nós olhamos para a raça humana deve ser vista como uma família. Deus criou a raça humana, Deus não criou os brancos, Deus não criou só os europeus de olhos azuis, como alguém falou, mas Deus também não criou só os bolivarianos, como alguns acham que são os gênios, que nada aconteceu na história antes dele ou dela, que no Brasil nunca teve nada antes dele, e que não existe pessoa mais ética do que ele. Quando essa pessoa disse isso, eu respondi numa carta aberta de que eu conhecia mais de 1000 pessoas mais éticas do que ele. Quando nós entendemos Jesus e o que Ele falou de amar a Deus e amar as pessoas, nós olhamos para a raça humana como irmãos e irmãs. Nós não olhamos por posição social, nós não olhamos por título, se é doutor ou deixa de ser doutor. Eu sei que as pessoas gostam de olhar o currículo Lattes, inclusive dos professores. Eu sei que os alunos gostam de ver: ah, meu professor é doutor, é mestre, é especialista nisso, é aquilo. As pessoas gostam desses títulos, de serem chamados de doutor. Mas a maior pessoa que pisou nesse planeta foi chamado de mestre, um professor. E ele pegou um dia uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos e disse: eu sou servo de vocês, e vocês têm que aprender comigo, que eu sou o Senhor e eu sou servo de vocês. A justiça social é quando eu realmente olho o outro como minha família, como meu irmão e minha irmã, mas não como Caim e Abel. Existe o cainismo social. Cainismo social é quando eu, à semelhança de Caim, mato o outro para ter ainda aquilo que é do outro. Eu uso o método da violência para resolver meus conflitos. Caim fez isso, até na religião, até no culto, porque o seu culto não foi aceito por Deus. O de Abel, o seu irmão, foi. E ele ficou com tanto ódio que, ao invés de consertar com Deus e ir com o seu irmão cultuar a Deus, ele prefere matar o irmão, obrigando Deus a aceitá-lo. Ele não entende nada de Deus, tanto que ele foi rejeitado. Ali está uma figura que perguntaram para aquele menino que estava fugindo de uma enchente, carregando uma menina nas suas costas. Quando nós realmente entendemos o que está acontecendo, esse irmão salvando a sua irmãzinha, nós entendemos o que alguém escreveu, é um autor desconhecido, dizendo: não é pesado, é meu irmão. Quando eu olho o outro como meu irmão, não é pesado. A justiça social é pesada para o corrupto, para aquele que vive de suborno.
sendo subornado ou subornando. A justiça social é pesada para aquele que olha o capital e pensa que é só dele, e é só para ele, para juntar para ele, para a família dele. E depois, inclusive, a ex-mulher manda matar para poder ficar com o que é dele. A justiça social é pesada para essas pessoas. Mas quando nós olhamos para o outro como irmão, a justiça social não é pesada, porque é nosso irmão, é nossa irmã. Ninguém gosta de ver o seu irmão passando necessidade, passando fome, passando dificuldade, e não fazer nada, e não ajudar em nada. Quando você entra no seu carro e fecha ali a janela e liga inclusive o ar-condicionado, põe isso filme, para que ninguém veja você e você não veja o outro, você é alienado, você é um Caim. Você quer salvar o mundo, mas não salva a pessoa que está do seu lado. Você chora para a desgraça na Etiópia, mas não se preocupa com a criança que está passando fome ao lado da sua casa, perto da sua igreja, perto de onde você trabalha. Ali no Tribunal de Justiça, o pessoal está lá com barraca, vivendo como animal, tomando banho na praça, como bicho, dominados pelo crack. E sabe o que as pessoas fazem? Nada. São alienadas. Caim. Não é problema meu. Eu estou muito bem, obrigado. Eu estudei, eu batalhei, eu mereço. Daqui a pouco eu vou falar sobre um pensador que vai dizer que meritocracia é muito importante. Mas você tem que se lembrar que talvez outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade para você dizer que você é mais do que ela, que merece mais do que ela, porque você teve uma condição melhor que essa pessoa não teve. Por isso eu disse aqui da Uniesp, o pessoal que está aqui na mesa, esse pessoal não passaria lá na USP por mérito, não. Porque na infância, talvez como eu, não tinha nem o que comer. Como é que eu vou ter condição de estudar se eu não tenho nem o que comer? Morando num barraco de zinco. Como eu vou continuar nesse discurso de que a USP deve privilegiar os que são mais inteligentes? Por que só os mais ricos são inteligentes então? Porque lá na USP a maioria é rica, quando o pobre tem que pagar a faculdade, ou então entrar pelo FIES, com ajuda, e alguns ainda metendo cacete. Ah, porque você não é inteligente como aquele que entrou na USP. Me desculpem, esse discurso é de Caim, não é da justiça social. Quando nós realmente entendemos o que Jesus falou, nós vamos dizer assim: quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Você que teve uma família que lhe deu condição de estudar, como graças a Deus eu tive. Meu pai, jardineiro do Jockey Club, não teve condição de terminar o 4º ano, mas ele e a minha mãe se mataram para que nós, os 3 irmãos, pudéssemos estudar. E se hoje eu posso estar falando aqui para vocês e dando aula para vocês, se eu posso estar numa igreja falando para as pessoas e desafiando as pessoas, eu devo a meu pai já falecido e a minha mãe, que graças a Deus continua viva, porque eles se mataram para que eu pudesse estudar. Você não tem dinheiro para comer. Vocês não sabem o que é pegar o ônibus 5 horas da manhã e chegar em casa 1 da manhã e dormir em pé, coisa que eu tenho dificuldade para dormir deitado com o meu travesseiro. Eu dormi em pé dentro do ônibus. Vocês não sabem o que é isso. E eu não quero que vocês passem por isso. Eu quero que vocês deem uma vida melhor para os seus filhos. Porque eu aprendi de Jesus que eu tenho que dar o melhor para os meus filhos e que eles têm que dar o melhor para os filhos deles. Mas que nós não podemos esquecer dos mais pobres. Que nós temos que esquecer realmente de sermos egoístas e procurarmos ajudar as pessoas. Por isso eu fico muito feliz quando meu filho com 11 anos, ele ganha uma camisa nova. Ele pega 2 ou 3 e diz: pai, essa aqui ainda está boa, mas eu posso dar para uma criança pobre porque eu ganhei uma nova. Ele aprendeu um pouco do pai, da mãe, mas acima de tudo ele aprendeu um pouco de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Pode ir para frente lá um pouquinho, por favor. A fé nos inspira à justiça social. É interessante que na Revolução Francesa, o mote foram 3 palavras poderosas:
que são tão poderosas que até hoje não são colocadas em prática: liberdade, igualdade e fraternidade. Quando nós falamos de justiça social, nós estamos falando desta fraternidade, desta igualdade e desta liberdade. A liberdade de você realmente poder crescer num país decente, em que você vai trabalhar e não vai ficar dormindo ou bebendo lá no teto, esperando o governo colocar coisa na sua boca. E você vai falar: eu vou trabalhar porque eu vou conseguir, e não vou ficar no bar, porque não adianta eu trabalhar, porque só vai enriquecer nesse país quem for isso e quem for aquilo. Nós precisamos voltar a essas palavras poderosas. Um país livre, povo liberto, povo livre, povo que estuda. Não é possível ter um país livre sem estudo, sem educação. Povo na ignorância é escravizado pela mídia, é escravizado pelos professores, é escravizado pelos seus líderes religiosos, é escravizado por todo mundo que tem um discurso, e quem gritar mais alto leva, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Fraternidade, tratarmos como irmãos. É interessante que dizem que o brasileiro é muito bonzinho, que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo. Nós temos visto recentemente que é uma vergonha o que está acontecendo em nosso país. Nós estamos humilhados, porque nós estamos percebendo que não existe fraternidade nenhuma. Aumentou a separação entre os mais ricos e os mais pobres na sociedade brasileira. Isso é uma vergonha. Depois de mais de 20 anos de governos que se dizem que é social, democracia e de esquerda, que deveriam então valorizar a justiça social, principalmente o mais pobre, aumentou a riqueza do empreiteiro, do banqueiro, do dono do capital, e aumentou o abismo entre o mais pobre e o mais rico. Isso é uma vergonha. Isso deveria nos fazer humilhar diante de Deus. O que eu quero chamar a atenção, pode ir para frente. Alguns pensadores que, iluminados por Jesus Cristo, trataram tanto na área do direito, porque todos eles são filósofos, e alguns trataram da questão do direito. Primeiro, Tomás de Aquino: tratar os iguais na sua igualdade e tratar os diferentes na sua diferença. Influenciado por Aristóteles, filósofo grego. Tomás de Aquino, maior pensador católico, ele vai dizer que nós temos que dar tratamento igual, mas ele vai lembrar: nem todo mundo é igual, portanto nós temos que dar tratamento diferente para aquele que não é igual. Não é justo você distribuir uma caixa do mesmo tamanho para todo mundo ver um jogo de futebol por cima da cerca, porque aquele que tem 1,80 m vai enxergar bem o jogo, aquele que tem 1,70 m vai enxergar mais ou menos. Agora eu e os mais baixinhos aqui, nós vamos enxergar o que na cerca? Nós vamos enxergar a cerca. Isso é igualdade. Dar caixinha igual para todo mundo. Nem todo mundo tem o mesmo tamanho. Justiça social é lembrar que nem todo mundo é do mesmo tamanho, que nem todo mundo veio da mesma classe social, que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. E não é justo que uma classe domine sobre outra classe. Não é justo que um tenha muito e outro não tenha nada, passe fome, remexa lixo para comer. O outro pensador, filósofo importantíssimo, Immanuel Kant, ele vai dizer que todo ser humano é um fim em si mesmo, não podendo ser tratado como objeto ou meio para os fins dos outros. O que nós temos visto é a perversão daquilo que Kant aprendeu de Jesus Cristo, de que nós devemos ter um imperativo categórico de só fazermos aquilo que todos podem fazer. Ele vai dizer, portanto, que nós não podemos tratar o outro, mesmo o pobre, como se fosse um objeto descartável da sociedade, como se trata pior do que um cachorro. Há pessoas que cuidam melhor do seu animal do que do ser humano. O ser humano não pode ser meio para fins científicos, para cientistas malucos, depravados na sua mente e no seu coração. Cientistas como, na época de Hitler,
Nós não podemos tratar o ser humano como objeto descartável ou como um meio para que eu tenha um fim que eu quero, tratando essa pessoa, portanto, como uma escada para que eu obtenha o que eu desejo. E o último pensador que eu quero trazer, pessoas que foram influenciadas pelo pensamento de Jesus, é o John Rawls. John Rawls é um filósofo contemporâneo do direito. Escreveu uma teoria da justiça. Professor de Harvard, mas não capitalista e nem marxista, como infelizmente hoje se reduziu o discurso e o pensamento. Ele busca uma síntese entre o capitalismo e o marxismo. E ele vai afirmar que sociedade bem ordenada é aquela que é constituída, baseada na obediência à Constituição. Eu escrevi a minha tese de conclusão de pós-graduação em Direito Constitucional, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não é mais o legítimo guardião da Constituição. E peguei 3 casos bem recentes, demonstrando e provando que eles estão tomando decisões políticas e subjetivas. Não há respeito ao que está escrito na Constituição. Quando favorece a alguém, algum grupo, eles voam e fazem o ativismo judicial, dizendo que o juiz tem que estar vivendo no seu tempo. Quando favorece ao mensalão, eles dizem, mas está escrito assim, porque a vírgula é isso, porque aquilo, tem que dar um outro julgamento, uma outra chance, e só fica lá no pinheirão os pobres e negros e aqueles que não têm condição de bons advogados para fazerem nada. Eu não encontro lá no Cadeião, onde eu vou fazer de vez em quando mensagens, pessoas de classe média alta e pessoas que podem ter acesso às canetas do judiciário no Brasil. John Rawls vai dizer que esse, portanto, não é um país bem ordenado. Com todo o sistema que existe, nós não somos um país bem ordenado, porque não há respeito à Constituição. Se queremos mudança da Constituição, mudemos a Constituição. Mas quando alguém se julga no direito de não obedecer à Constituição, nós entramos num país desordenado, anarquia, e isso é lá de cima até aqui embaixo. Eu não tenho nenhuma motivação para obedecer à lei, se os poderosos não obedecem e os juízes não punem aqueles que deveriam ser punidos. John Rawls vai falar de políticas públicas e compensatórias. Ele vai dizer que não é justo que os mais miseráveis continuem na miséria eternamente, esperando aquilo que o Delfim Neto dizia quando eu era moleque: vamos esperar o bolo crescer para comermos o bolo. Todo mundo comeu o bolo e eu não comi nada até agora, estou com fome de bolo. E John Rawls vai dizer assim, concluindo a minha palavra: não se justifica que os mais ricos fiquem mais ricos, se isto não melhorar a vida de todos, principalmente os mais miseráveis e marginalizados da rede social. Estamos aqui para um debate e eu fico muito feliz de ter os alunos da Uniesp aqui. Nós estamos numa mudança de Estado democrático de direito para Estado democrático social de direito. A partir da Constituição de 1988, buscou-se conciliar o capitalismo, está escrito na Constituição, com um enfoque social, com o direito inalienável do indivíduo e do grupo social. Prevalece a dignidade humana como o fio condutor da Constituição. Todos têm direitos e deveres, não só os pobres e principalmente a classe média, porque não dá para tirar do meu olerite o imposto, porque se desse eu seguiria alguns graúdos e daria um jeito de fazer uma fundação, uma ONG, para não pagar imposto. O Estado deve harmonizar as ações políticas, econômicas e sociais para que tenhamos uma sociedade mais justa